Espera um pouquinho, espera um pouquinho. Boa noite a todos. Todos me ouvem na transmissão? Sim. Boa noite a todos. Vou dar início à audiência pública do primeiro quadrimestre das metas fiscais de 2020, em cumprimento ao disposto do artigo 9º, parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei número 101, de 4 de maio de 2000, realizada em 28 de maio de 2020, às 18 horas, na sala de sessões da Câmara Municipal, e também de forma remota, como podemos acompanhar aqui pelas redes sociais. Tendo em vista o período de emergência em saúde pública, devido à pandemia do coronavírus e o ato da mesa número 2, 2020, a audiência pública será transmitida pelos meios de comunicação da Câmara Municipal. Através do site www.facebook.com/Câmara Jaguariúna ou www.youtube.com/Câmara Jaguariúna. A participação da população será através do e-mail imprensa@camarajaguariuna.sp.gov.br. Com isso, passo a presidência dos trabalhos à vereadora Cássia Müller Montanher, que é presidente da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Contabilidade, a qual dirigirá os trabalhos nesta noite. Aqui minha saudação aos nobres vereadores que estão presentes, ou presencialmente, ou de via remota, aos servidores desta casa e todos que nos acompanham pelas redes sociais neste importante momento da Câmara Municipal. Boa noite a todos. Com a palavra, vereadora Cássia Müller, por favor. Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente. Nós estamos com essa experiência nova aqui, por causa do coronavírus, a gente está experimentando essa forma e esperamos que tudo corra bem. Eu sou a presidente da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Contabilidade, e o vereador Luiz Carlos de Campos é secretário, está aqui presente, e a vereadora Inalda Lúcio de Barros Santana, a vice-presidente, não está aqui presente no momento. Nós estamos aqui a presença da senhora secretária Elisanita Aparecida de Moraes, que vai ter 20 minutos para explanar sobre as metas fiscais. Boa noite a todos. Eu vou apresentar as metas fiscais do primeiro quadrimestre do exercício de 2020. Bom, nós temos como valores previstos das receitas correntes, tínhamos previstos no orçamento 492.393.825 arrecadamos no primeiro quadrimestre 152.581.806,34, correspondendo a 30,98%. Distribuídos em IPTU, da previsão de 19.320.000, nós arrecadamos 8.357.299,47, que corresponde a 43,25%. De SSQN, 38.027.000 era a previsão, nós arrecadamos 10.620.539,83, correspondente a 27,92%. De FPM, 35.666 era a previsão,
nós arrecadamos R$ 10.988.432,55, que corresponde a 30,8%. De CMS, R$ 236.800.000 era a previsão, arrecadamos R$ 69.411.773,31, correspondendo a 29,31%. As demais receitas correntes tinha como previsão de R$ 162.580.825, né, arrecadamos R$ 53.203.761,18, correspondente a 32,72%. As contas dedutoras tinham uma previsão de R$ 56.820.000, realizou no período R$ 17.945.048,41, 31,58%. As receitas intra-orçamentárias, R$ 21.882.000 de previsão, R$ 8.808.197,93, o realizado, somando 40,25%. As receitas de capital, R$ 22.030.175, realizado R$ 4.205.105,84, 19,08%. Transferências de convênios, né, distribuídas em transferências de convênios, R$ 3.650.175, realizou R$ 532.025,66, 14,57%. Alienação de bens, tínhamos uma previsão de 500 mil, ainda não foi realizado nada, e operações de crédito, 17.880.000, realizou R$ 3.673.080,18, 20,54%. O total de previsão do orçamento desse exercício era 479.486.000, arrecadamos R$ 147.650.061,70. Lembrando que esses valores são consolidados e a Jogarprev está junto, somando 30,79%. Aí nós temos um gráfico, né, distribuindo as maiores arrecadações. A nossa maior arrecadação é o ICMS. Aqui a gente tem um comparativo para vocês verem também na questão da pandemia, o que aconteceu, né, na redução das receitas. Nós vínhamos, janeiro nós arrecadamos, né, líquido 13.862 de ICMS, fevereiro 14.214, março 16.384, caiu para 11.067.000. No mesmo período, no exercício de 2019, nós arrecadamos mais de 15 milhões. Deixamos de arrecadar somente em abril R$ 4.500.000. Nosso índice tinha subido 10%, então a gente há uma perda de 5 milhões, praticamente, somente com o ICMS no mês de abril. Aqui tem um gráfico, né? Despesas. As despesas correntes, os valores previstos eram de R$ 402.159.355. Os valores liquidados, né, realizados, R$ 126.751.774,45. E os valores pagos, R$ 115.225.083,31. Distribuídos, pessoal e encargos do Poder Executivo, R$ 181.773.990 era a previsão, liquidou R$ 52.282.627,43 e pagou R$ 49.552.119,20. Pessoal, encargos do Poder Legislativo. Na última audiência, eu não me recordo, mas alguém pediu para separar esses valores, então a gente separou aqui. A previsão era R$ 4.507.000, R$ 1.394.839,35 é o que realizou nos valores liquidados, né, e o mesmo valor foi pago. Outras despesas correntes, R$ 215.878.365 com previsão, e realizados R$ 73.075.307,67, e pagos R$ 64.278.124,76. As despesas intra-orçamentárias de previsão, R$ 18.313.555, o realizado R$ 4.273.363,03 no liquidado, e no pago R$ 2.544.864,93. As despesas de capital
uma previsão de R$ 30.254.645, liquidado R$ 6.827.714,09, e os valores pagos R$ 6.169.802,07, totalizando os 479.486.000 dos valores previstos. Os valores liquidados somam R$ 133.579.488,54, e o pago R$ 121.394.885,38. Aqui também eles estão demonstrados através de um gráfico. O maior são as despesas correntes, né, que é a manutenção do município. Aqui nós temos uma planilha com os valores dos restos a pagar, tá? Ele totaliza R$ 3.153.550,93. Os valores de 2019 ainda em restos a pagar, eles são vinculados às obras de convênios, que é do Ministério da Cultura, né? Nós temos o Parque dos Lagos e o Boulevard. Os demais exercícios existem algumas despesas, né, que estão já na justiça, tenho depois detalhado, né, se vocês quiserem. E de 2016 para trás, nós encaminhamos todas as despesas para os secretários, para eles conferirem se realmente aconteceram, se elas foram liquidadas. Então, à medida que elas estão voltando, nós estamos também pagando, né, porque a gente assume tudo, né. Aqui tem um gráfico também demonstrando a dívida consolidada. Ela soma hoje, né, no primeiro quadrimestre, R$ 27.216.226,79, distribuídas R$ 1.456.685,39 da Jaguarprev, o Desenvolve SP R$ 7.869.655,35, de PASEP R$ 30.788,50, é um valor pequeno que está parcelado, o INSS R$ 646.618,17, também está parcelado, de fornecedores R$ 10.741.117,13, e de precatórios os R$ 6.471.362,25, totalizando os R$ 27.216.226,79. Nesse período da receita corrente líquida, né, ela pega os 12 últimos meses, né, de maio de 2019 até abril de 2020, a total das receitas correntes R$ 438.848.583,28, de plano previdenciário R$ 9.271.752,33, a retenção do Fundeb, R$ 51.345.126,24, uma receita corrente líquida de R$ 371.231.704,71. Nesse período, a despesa com o pessoal foi R$ 158.642.952,72, em percentual 42,73%, tá? Aqui nós temos as receitas de impostos e transferências, que ela tem a sua aplicação para a educação e para a saúde. De impostos municipais, nós arrecadamos nesse primeiro quadrimestre R$ 23.587.568,81, de transferências da União R$ 10.988.432,55, e de transferências do Estado, R$ 78.744.191,72, totalizando R$ 113.320.193,08. No próximo slide, a gente tem a aplicação na saúde, né, do total da receita de impostos, né, os 113 milhões, os empenhos liquidados com as demais despesas da saúde fora o hospital, somaram R$ 16.662,29. Os empenhos liquidados das AMAs, né, da transferência que a gente fez para o hospital, R$ 24.637.585,35. Nós recebemos de auxílios e transferências R$ 4.868.031,44. Então, o total aplicado somou R$ 36.376.616,20. Em percentual, significa 32,1%.
O mínimo constitucional de 15% eram R$ 16.998.028,96. Então, nós aplicamos na saúde, investimos, né, em saúde, R$ 19.378.587,24, a maior. Aqui nós temos a aplicação na educação, né, os mesmos 113 milhões que fazem parte da receita de impostos, total de empenhos liquidados, R$ 15.939.821,56, valor retido do Fundeb, R$ 17.945.048,41, temos um total aplicado de R$ 33.884.869,97, em percentual significa 29,9%, o mínimo constitucional era R$ 28.330.048,27, então nós aplicamos a maior, R$ 5.554.821,70. Aqui eu fiz um slide para vocês entenderem a questão da pandemia, né, e que a gente está ouvindo muito falar a questão da queda de arrecadação, então não caiu somente o ICMS, né, tem reflexo em tudo, só para vocês analisarem, ó, na arrecadação do Fundeb, em janeiro nós recebemos 4.609.000, fevereiro ela foi 3.909, março 4.063.000, abril 2.504, e esse mês deve fechar por esse valor também. Depois eu tenho o valor detalhado até maio, até essa data. Fundeb. Então, nós recebemos R$ 15.098.031,07. De rendimento, teve nesse período R$ 4.136,38, totalizando R$ 15.102.167,45. Do total, R$ 14.822.054,13, 98,15%. Ele foi aplicado totalmente com o pessoal do magistério. Esse ano a gente deixou o orçamento somente voltado para o pessoal do magistério. Nesse mês de abril, como o valor do Fundeb ele caiu significativamente, a parte de encargos total do Fundeb, seja de Jaguar Prévio ou de INSS, Fundo de Garantia, ele foi todo para a questão dos 25%, porque o recurso do Fundeb não dava, tá? Aí nós temos a questão dos créditos, né? O saldo em 31 de dezembro de 2019, a dívida ativa, tínhamos R$ 85.725.007,03. Tivemos, né, uma alteração menor de R$ 2.655.435,88, e ela aumentou R$ 6.159.023,29. Em abril, totalizando R$ 89.228.594,44. De bens móveis, tínhamos R$ 32.037.778,90. Adquirimos R$ 406.824,90, totalizando R$ 32.444.603,80. De bens imóveis, R$ 31.114.731,95, uma alteração para mais de R$ 5.553.077,26, totalizando R$ 36.667.809,21. Lembrando que na questão dos bens imóveis, nós atualizamos a questão do patrimônio, então, né, nós buscamos todas as escrituras e a gente atualizou o valor, por isso que ele deu esse valor significativo, né, para mais. E é o que tínhamos para apresentar. Muito obrigada, secretária. Eu vou abrir agora eu quero agradecer muito também a participação, a ajuda aqui para a gente do Vlad, do Jorge e da Creuza, senão a gente não ia conseguir virar. E também agradecer a presença, anunciar a presença também do vereador Davi na sala, do vereador Silva na sala, e da advogada Lívia, né, que está na sala. Agora, eu vou repetir o e-mail, se alguém ainda quer mandar as perguntas, que é imprensa@segunda.sp.gov.br, tá bom? E vou abrir para os vereadores fazerem perguntas. Então, gente, hoje a gente tem que ser bem rigoroso com relação a isso.
não vai dar muito tempo de fazer aquele bate-papo tradicional. Então, eu vou abrir, o vereador que quiser falar, ele fala 5 minutos corridos ou menos, né? Mas no máximo 5 minutos, e eu devolvo para a secretária que vai ter 5 minutos para responder. Ok? Algum vereador gostaria de fazer pergunta? Vereador Martins? Boa noite a todos, boa noite, secretária, boa noite, presidente, presidente Valtinho, presidente Cássia, né? Nós sabemos que a receita está duplicando mesmo, tende a cair no país todo, uma crise como essa jamais foi vivida, então não existe uma receita pronta num momento como esse, é muito claro. Nós vimos no primeiro trimestre, na apresentação da secretária, que já teve uma queda, já no mês de abril, e acredito que o próximo quadrimestre vai ser ainda maior. E nós vamos pegar o reflexo realmente de toda essa pandemia. A minha pergunta é: quais as medidas estão sendo tomadas de redução de gastos mesmo? O que está sendo aplicado para não ter um impacto ainda maior para as pessoas e não ter que mexer nesses índices tão positivos na nossa cidade, que é de educação e saúde, que hoje já estão investidos acima do exigido por lei, isso é muito bom. O Jaguarão sempre teve esse investimento superior. E o que a secretaria acha da questão de redução de cargos em comissão nesse momento? Vereador, você teria até 16h26. Está instalada a sua questão? Porque no final tem 5 minutos de encerramento, mas aí não é questão mais. Ok? Perfeito? Então, pois não, secretário. Boa noite, vereador, boa noite a todos. Realmente a situação é preocupante, né, da crise que nós estamos vivendo. Nós iniciamos o ano, né, desde o ano passado, a gente tem feito vários cortes de despesa. Então, assim, o município, na região, acho que Jaguariúna é o município mais bem equilibrado. Nós fechamos os números, né, nós mostramos separados as tabelas, nós fechamos com 14 milhões do município positivo, significa 9,53%, e somente a prefeitura ainda fechou com 3,5 milhões e 2,63% positivo. Lembrando que, nesse primeiro momento, as despesas aumentaram muito, né, porque nós fizemos um aditamento de 4 milhões e 800 com o hospital, nós aumentamos, tivemos que comprar muitos insumos, tem uma determinação do Ministério da Saúde, então os remédios a gente teria que distribuir por 3 meses, então nós gastávamos 400 mil de remédio, depois nós tivemos que comprar em poucos dias 1.700.000, e só para o hospital, e nós adiantamos a folha do hospital. Então, com tudo isso ainda demonstrando positivo, a nossa arrecadação somente com o ICMS caiu, né, mais de 4,5 milhões em abril. Nós passamos para o hospital 2 milhões da folha, mais 2 milhões e pouco que era do aditamento, eles tinham, né, despesas que a gente reembolsou, e mais a questão do aditamento mesmo, 1.200.000 que a gente está passando por mês. Então, somente isso, se a gente somar quase 5 milhões para o hospital e mais quase 5 que caiu de arrecadação, juntando todas as arrecadações, nós teríamos mais 10 milhões positivo. Então, o maior custo a gente acredita que já foi, tá? A gente trabalha com provisão, a gente trabalha com muito planejamento. Então, as despesas a gente já vinha fazendo isso. O que desequilibra um pouco, mesmo assim, o município continua positivo com a questão do aumento de gastos, né? Por exemplo, tem dados aqui da questão da assistência social. Da assistência social, por exemplo, Bolsa Aluguel, ele aumentou 15%, o benefício eventual 52,86%, né, 57,15% de cesta básica, 20% de auxílio gás, e nós fizemos vários projetos também, né, tem a questão do Marmitex dos alunos, tem a questão da própria saúde, né, da unidade de campanha. A questão da queda da arrecadação é preocupante, mas a gente, hoje, a gente tem seguido pelo ICMS de maio, né, que ele caiu, mas ele caiu 7%, abril caiu quase 30%, maio caiu 7%. Agora, foi aprovado ontem, né, o presidente sancionou a lei do apoio financeiro aos municípios,
Para vai vir 6.450.000, ele será dividido em 4 parcelas mensais. Desse valor, 840 mil será destinado para o Covid, 5.610 será destinado a essa queda de arrecadação. A gente vai receber 4 parcelas, então nós vamos receber 1.400.000 por mês. Tá? A folha de pagamento já foi para o banco, amanhã nós estamos pagando a folha, o vale-refeição também será pago amanhã, e também vamos adiantar a folha do hospital, então realmente o município ainda está totalmente equilibrado. Então, o que a gente vem fazendo, vereador, ele permite que o município continue equilibrado mesmo com toda essa queda da arrecadação. Hoje a dificuldade é que eu não consigo cobrar, né? Não tem como eu protestar, ou não tem como a gente cobrar, a gente paralisou a questão da dívida ativa. Óbvio que as pessoas que ligam e procuram a gente parcela, né? A gente tem uma lei de parcelamento, mas eu não posso cobrar, eu não tenho como cobrar. Secretária, as pessoas não têm. Mais um minuto. Se as pessoas não têm condições de ela estar pagando. Em relação ao comércio, nesses 2 meses também, a gente suspendeu a cobrança de IPTU, né? O IPTU, ISS fixo e o alvará, né? Que vencia no mês de abril e no mês de maio, então eles foram prorrogados para 90 dias. Então, também essa arrecadação a gente deixou de ter e agora nós vamos ver o reflexo disso. Na questão da água, o consumo também aumentou 43% o consumo de água, né, que as pessoas estão em casa, então ele aumenta as despesas também, mas as receitas permaneceram as mesmas, mas a gente entende que ele tem uma inadimplência maior, porque as pessoas estão consumindo mais. Nós estamos, o município não está criando mais nenhuma despesa nova, então o que ele tem de despesa realmente, ele se mantém, então a gente continua ainda equilibrado com a receita mesmo, ela está indo a despesa que a gente tinha uma boa reserva financeira, né? E não impactou. Secretária, está encerrado o seu tempo. Só não responder a questão do comissionado. Não sei se puder falar sobre. Então, na questão do comissionado, como ela é uma determinação, né, do executivo, e, né, eu acho que cabe, nós fazemos reuniões periódicas e semanais, o prefeito acompanha tudo, ele tem todos os dados na mão, na mente, ele é um ótimo gestor, eu acho que cabe a ele daí decidir essa questão. Eu vou sempre passando os números, mas estamos numa situação difícil, mas totalmente equilibrada. Obrigada, secretária. Eu vou insistir que a gente vai ter que fazer uma coisa mais rigorosa hoje, porque quando é presencial a gente consegue essa mobilidade, né, mais essa informalidade. Aqui nós vamos ter que ser bem rigorosos nisso. Então, o vereador Davi já fez sua pergunta, e eu quero saber se o vereador Luiz Carlos de Campos gostaria de fazer uma pergunta. Pois não. 5 minutos para a pergunta, vereador. Vai até 18h34. Pode, pois não. Então, primeiramente, boa noite a todos, secretária, presidente da secretária Lisanita, presidente da audiência pública, Cássia. Eu recebi ontem uma cópia do balancete de abril, né, que tem um acumulado, e eu fiz uma análise hoje, né, e de fato deu para perceber que teve, pelo menos nesse primeiro quadrimestre, um superávit, né? A senhora falou de 3,5 milhões, e eu tinha dado uma olhadinha lá, de 3.800.000, em que pese também tinha uma operação de crédito, né, que teve entrada de 3.600.000, né? Em vista do ano passado, né, essas contas que eu faço, a análise separadamente, como a senhora passou aí, porque a gente tem que excluir de fato o Jaguar-Prévia, porque a prefeitura não pode fazer uso desse recurso, né, é um recurso dos servidores municipais. Então, vi essa constatação mesmo do superávit nesse primeiro quadrimestre, e também, 2019, teve um déficit em torno de 12 milhões de reais, que a gente já passou aqui para todos os vereadores. E a questão também, o Davi até falou a respeito da dívida ativa, mas acho que a senhora também já falou algo a respeito aí. Eu estranhei esse aumento da dívida ativa em relação ao final do ano, né?
e não sei se é o reflexo da pandemia, né, em relação a isso, mas apesar de ter a legislação de incentivo que a Câmara aprovou em 2019, né, para que o pessoal pudesse fazer pagamento dos seus débitos, eu estranhei esses valores, 89 milhões. E uma dívida que a prefeitura teria hoje de 30 milhões, se conseguisse receber esse dinheiro, né, vamos falar, ficaria bem no azul mesmo, né? Mas a gente sabe que é difícil, já estava difícil ano passado, e agora com a pandemia, a gente acredita que vai ficar mais difícil ainda, para que as pessoas consigam honrar os seus compromissos, né? Então, eu acho que o município tem que procurar conter um pouco as despesas, né? Aquelas que são supérfluas, é claro, né? Porque a gente sabe que tem aquelas que de fato, exigem a participação do poder público. Então, não era nem um questionamento, mas sim uma constatação desse... Apesar de ter algumas pequenas divergências dos números que eu olhei lá, mas a gente sabe que isso também é normal. Bom, obrigado, boa noite a todos. Obrigada. Obrigada, vereador. A secretária, 5 minutos, então, para as respostas. Realmente, né, os 27 milhões que a gente tem ainda de dívida, se a gente arrecadasse a questão da dívida ativa, a gente conseguia equalizar tudo. Eu tenho alguns números aqui referente à dívida. Ó, em janeiro, de dívida ativa, nós arrecadamos 625 mil. Fevereiro, 565 mil. Março, 466 mil, em abril, 219. Realmente, isso é o reflexo da pandemia, é o reflexo das pessoas que estão sem trabalho, é o reflexo da situação financeira, realmente. E é interessante, por exemplo, até o IPVA, ele caiu 32% na arrecadação, comparado com 2019, né? Então, assim, toda a arrecadação, ó, o ICMS... No primeiro trimestre, de 40 milhões em 2019, nós subimos para 44, então nós aumentamos 10,9%. Aí, em abril, de 15.636 2019 para 11.67 2020, ele caiu 29,22%. Em maio, ele caiu 7,14%, ele caiu 836 mil, tá? Então, se ele continuar nessa toada, nós vamos ter, né, o ICM nosso vai chegar perto de 9% a menor no final do ano. Então, quer dizer, o IPVA caiu, o IPTU, né, porque a gente suspendeu a cobrança, ele caiu 28%, o ISS por volta de 30%, então, realmente, ele tem um reflexo, né? Nós temos, por exemplo, na questão da arrecadação, o grupo que mais sofreu foi o grupo da hospedagem, tá? Um cenário, 97%, uma arrecadação menor, né, pós-pandemia. Em segundo lugar, o grupo de engenharia e arquitetura, né, nós estamos falando na parte de serviços, 60%. Depois ele vem na parte de saúde e medicina, a parte realmente de serviços, de laboratório, de fisioterapia, né, esses outros serviços, ele caiu 22%. Oi? De ISS, isso seria na questão de ISS. Então, assim, nós estamos numa situação bem difícil, né? Inclusive, nós fizemos a lei da produtividade dos fiscais, agora eu tive que suspender, porque eu não tenho como continuar com uma lei de produtividade se ele não vai ter uma produtividade, né? Então, realmente tá tudo muito obscuro, né? A gente não sabe com o que a gente tá lutando, né? É um vírus invisível e a gente não sabe, né, o que vai acontecer. A gente vê os outros municípios, prefeitos chorando, né? Secretário de Finanças chorando, porque realmente a condição financeira está difícil. Nós trabalhamos bastante com planejamento, com gestão, por isso que Jaguariúna ainda está positivo em meio à pandemia, né? As pessoas falam, nossa, mas Jaguariúna está positivo. Graças a Deus, Jaguariúna ainda está positivo. Mas eu não tenho realmente, vereador, como eu cobrar a questão da dívida ativa. Não tem como eu fazer um trabalho nesse sentido, porque as pessoas não têm
dinheiro para pagar, né? Obrigada, secretária. O vereador Silva, tem as considerações finais, vereador, pode ser? Então, eu vou passar, o vereador Silva quer fazer uma pergunta, né? Pois não, vereador? Isso, Cássia. Boa noite a todos, boa noite, presidente da comissão, a Cássia, o Valtim, que está participando, o pessoal que está nos acompanhando nesse momento, né? Realmente a gente está aprendendo aí com essa pandemia, né? Principalmente a questão tecnológica. Então, essa é uma audiência aí que a gente está fazendo de forma remota, né? Devido às condições que estão colocadas aí em relação à questão da pandemia. Mas a minha preocupação, minha pergunta, na verdade, é uma preocupação, né? A gente viu que, na verdade, as consequências da pandemia, elas começaram, vamos falar, a partir de março, né? Em relação à questão da arrecadação do município, principalmente a questão do ICMS, né? Você apresentou um quadro aí que acho que a partir de abril, né? Começou a gente perder receita em relação à questão da arrecadação de ICMS. Agora, a minha preocupação, viu, Lisaneta, é em relação ao próximo quadrimestre, né? Eu acho que o impacto, pela situação que está colocada, não só para Jaguariúna, mas o próximo quadrimestre inspira-se muitos cuidados aí em relação à questão da arrecadação. Principalmente aí, a gente sabe que as despesas, elas não param, né? As despesas são fixas, as despesas é muito difícil você trabalhar com redução de despesa. Então, as despesas, na verdade, elas vão continuar aí, mas a arrecadação, com certeza, vai ter consequência aí para o nosso município. Então, não sei se tem alguma discussão em relação a isso, se tem um plano para a gente estar enfrentando. A gente sabe que vai vir esse dinheiro lá do governo federal, mas a gente também tem que fazer todo um planejamento aí em relação ao próximo quadrimestre. Então, a minha preocupação, gostaria que você falasse um pouco, é em relação ao futuro, né? Em relação aos próximos 4 meses aí, que com certeza vão ser difíceis, né? Justamente porque a gente pegou essa pandemia, vamos falar assim, no meio desse quadrimestre. A gente ainda estava respirando, agora a gente começou a ir para a UTI, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Obrigada, vereador. 5 minutos para a secretária fazer suas considerações. Boa noite, vereador. Realmente é preocupante o próximo quadrimestre. O governo, pensando nisso, na própria lei do apoio financeiro, ele suspende, ó, no parágrafo, deixa eu achar aqui, no parágrafo 8º, não, no parágrafo 9º, no artigo 9º, no parágrafo 2º, ele suspende todos os recolhimentos das contribuições previdenciárias patronais dos municípios, ele já, né, até no final do ano, ele suspendeu a questão do pagamento do FASEP, ele suspendeu a questão da Previdência, né, do INSS, até a obrigatoriedade do Fundo de Garantia. Nós não deixamos de pagar ainda o Fundo de Garantia. Então, o governo federal, pensando nisso, também ele está ajudando os municípios. Na arrecadação do FPM, o governo federal ele está equilibrando, então, por exemplo, se ele cai um pouco no mês até o 10º dia útil do mês seguinte, ele está repassando. Então, nós estamos trabalhando na arrecadação com valores realmente de 2019. É o que eu falei anteriormente, vereador. Eu acredito que a maior parte dos investimentos em saúde para a gente estar preparado, né, para a questão do Covid-19, nós já fizemos, né? Então, nós já fizemos o aditamento com o hospital, nós já compramos os insumos para 4 meses, né, que é o que determina o Ministério da Saúde. Então, eu acredito que agora nós vamos na questão da manutenção. É preocupante, sim, nós acabamos de dar um reajuste para o funcionalismo público, né? Reajustamos 4,5% dos salários, reajustamos 17% praticamente o vale-refeição. E hoje é o que eu falei, nós não temos, né, a questão de despesas, ela está controlada e a arrecadação eu não tenho como eu estar buscando. Então, realmente, a gente tem que analisar cada gasto minuciosamente
né? Por isso que não se criou mais novas despesas, a não ser essas vinculadas à questão da pandemia, porque nós não sabemos, na realidade, o que vai acontecer. Hoje, né, ontem, o Estado de São Paulo está retomando a questão dos serviços, então a gente acredita que nesse quadrimestre seguinte ainda a gente vai ter um aperto, mas que até o final do ano a gente consiga recuperar um pouco. Nós estamos também muito preocupados, mas a gente acredita que o município ainda vai continuar equilibrado, sim, por todo o trabalho que a gente realizou anteriormente. Né, aproveitar aqui para agradecer os vereadores, né, o presidente da Câmara, já encaminharam, né, fizeram uma economia, enviaram 250 mil reais para a prefeitura, né, devolveram do 10º. Eu já encaminhei imediatamente, o dinheiro bateu na conta, encaminhei para o hospital. Eu encaminhei, inclusive, um ofício, não sei se você já recebeu, Valtinho, um ofício agradecendo, né, e comprovando que realmente esse recurso que a Câmara economizou, ela foi para o hospital, para ajudar, né, na questão dos custos. E se a Câmara puder economizar mais, né, e encaminhando, a gente fica feliz, mesmo porque a gente tem que fazer um trabalho em conjunto. Eu acho que o Executivo e o Legislativo têm que caminhar em conjunto, realmente, para a gente conseguir continuar equilibrado o município, ajudando a população, mas nós estamos realmente preocupados. Obrigada, secretária. Eu que o presidente Valtinho quer fazer uma questão, eu só peço para ele aguardar um minutinho, que o Vlad tem uma situação que tem ouvinte, o pessoal que está assistindo tem uma situação, né? Por favor, Vlad. Boa noite. Vou tirar só para falar, depois eu coloco novamente a máscara, né? Boa noite, Cássia, boa noite, secretária, boa noite, vereadores, boa noite ao público presente. É uma novidade para todos nós, né, essa transmissão através da internet. Algumas pessoas estão entrando em contato através do e-mail que foi divulgado, que é o e-mail imprensa@câmarajaguariúna.sp.gov.br, citando problemas com relação ao áudio e com relação também à nossa transmissão. A gente pede desculpas, a gente está ciente das dificuldades, como eu disse, é um aprendizado para todos nós, a gente está aperfeiçoando para que as coisas possam melhorar. Por exemplo, a Marisa mandou e-mail para a gente falando sobre o som, a gente está tentando melhorar, viu, Marisa? E ela fala que a audiência pública é uma reunião pública, transparente e de ampla discussão, por isso a população precisa entender o que está sendo apresentado. Então, a gente está tentando melhorar essa questão da transmissão para as pessoas entenderem melhor. Obrigado à participação da Marisa. E também temos o Maurício, ele está dizendo também com relação ao problema do áudio, a gente está trabalhando para melhorar essa questão. A gente conta aí com o apoio de todos, com a audiência de todos também, para acompanhar a nossa audiência, Cássia. E assim que quiser, também temos algumas perguntas feitas pelos internautas, pelas pessoas que estão assistindo à nossa audiência pública, para ser encaminhada à secretária que está presente hoje. Cássia. Muito obrigada, Vlad. Obrigada pelo apoio de vocês aí, senão a gente também não ia conseguir, mas vai aperfeiçoando, né? Eu gostaria, então, de abrir para a pergunta do senhor presidente da Câmara, Walter Lustosa de Camargo. 5 minutos, presidente. Mais uma vez, boa noite a todos que nos acompanham. Secretária, é um prazer recebê-la nessa casa para tratarmos de um assunto de alta relevância e importância para todos nós. Os números que a senhora nos trouxe são bastante favoráveis, mostra, assim, uma gestão responsável e equilibrada, mesmo diante de todo o transtorno que essa pandemia trouxe para a nossa cidade e está trazendo para o mundo todo. Gostaria aqui de fazer menção à colocação da senhora, secretária, com relação ao que foi dito aí da devolução do 10º, é um fruto de um trabalho de toda a Câmara Municipal, sem exceção, todos os vereadores colaboraram, toda a equipe colaborou, para que nós pudéssemos, neste momento de crise que nós enfrentamos, devolver aí 250 mil reais
do 10º que é repassado para a Câmara, e esse recurso será aplicado prontamente na área de saúde, especificamente no Hospital Municipal, conforme o compromisso firmado com o senhor prefeito e com a senhora na oportunidade. Gostaria também de deixar aqui uma sugestão à senhora secretária, no que diz respeito ao futuro nosso na parte econômica. Vimos ontem o anúncio do senhor governador de São Paulo com relação à flexibilização da parte econômica e retomada aí do trabalho, do emprego, enfim, buscarmos alternativas para que isso aconteça, principalmente a partir do dia 1º de junho. Ficou uma carga para os municípios que devem se preparar para este momento, aonde o prefeito terá uma autonomia maior para poder agir. E aqui eu deixo uma sugestão à senhora para levar ao senhor prefeito, que nós criemos aí uma comissão, dentro da comissão do coronavírus, mas criamos uma subcomissão aí, junto com a Câmara Municipal, para tratarmos esses assuntos. Nada mais que o vereador é o porta-voz do povo para levar as reivindicações da sociedade junto à administração. Sabemos que os desafios são muitos, a dificuldade cada vez maior. O comércio vem sofrendo muito com isso. Sabemos que também as empresas, o emprego corre risco na nossa cidade, corre risco em todo o nosso país. Então, acho que é importante nós termos isso bem claro e, nesse momento de criarmos um plano municipal de flexibilização, baseado aos moldes do governo do Estado de São Paulo, nós possamos ter a oportunidade de construirmos juntos para podermos ter uma Jaguariúna cada vez mais forte. Vem se mostrando forte na área de saúde, pelo enfrentamento com ações bastante objetivas. E agora precisamos fazer a mesma coisa na área da economia e para a retomada do crescimento e retomada do emprego e da renda do município de Jaguariúna. Deixo aqui, então, meus agradecimentos à senhora, à presidente da comissão, aos vereadores que nos acompanham e a todos que estão aí pelo canal da Câmara Municipal, dando a atenção necessária para a audiência pública, conforme nós estamos nessa noite. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Muito obrigada, vereador. Eu passo a palavra para a secretária, então, tem 5 minutos. Boa noite, senhor presidente. Eu vou levar, sim, a sua reivindicação. A equipe da saúde está estudando o plano, né, de retomada, juntamente a minha equipe também da parte da fiscalização, nós estamos estudando um plano para retomada. Nós precisamos, né, que retornem os serviços, claro, com toda a cautela, com toda a proteção necessária, né, para a gente não aumentar, né, não espalhar o vírus, mas eu acredito que Jaguariúna, o pessoal colaborou bastante, né, na questão do isolamento. A gente tem até uma faixa, né, pelo que o Estado fez o estudo, né, de cada município, então nós estamos bem, né, o município ainda está bem, e eu acho que a gente vai conseguir retomar os serviços gradativos, eu acho que realmente é complicado nos municípios maiores. Eu vou levar a reivindicação do nobre vereador para o prefeito para sentarmos juntos e discutirmos a melhor, como o vereador mesmo diz, né, que o vereador é o representante do povo, e eu acho que faz todo sentido a gente criar uma subcomissão para a gente estar discutindo juntamente, né, com os vereadores, a retomada gradativa dos serviços, né. Então, eu acho que todos os vereadores da secretária, todos os vereadores já se pronunciaram. Nós temos uma participação final, vereador. Pode ser na participação final? Ok. Aí eu vou pedir para o senhor participar através do computador do Vlad, tá? No finalzinho. Nós temos pergunta das pessoas que estão assistindo em casa, né? Então, você faz uma de cada vez, né? Tá bom, pois não. Retirando a máscara novamente, só para poder, o pessoal de casa poder entender melhor. Temos 2 perguntas, secretária. Uma das perguntas é sobre PTU. Pergunta feita pela Luciana, do Nova Jaguariúna. Ela pergunta se existe previsão de aumento no IPTU no próximo ano, além da correção para repor as perdas com a pandemia. Não. Aproveitando a segunda pergunta. Segunda pergunta, pois não? Marcelo, aqui do centro, ele disse assim: visto que a pandemia do coronavírus não era esperada,
o quanto o município estava preparado na questão financeira para enfrentar a crise? Essa é uma boa pergunta, eu meio que respondi. Nós trabalhamos com muito planejamento, com muita gestão, então o município ele está ainda totalmente equilibrado, né? Mesmo diante da pandemia, a gente faz um trabalho austero, realmente nos gastos públicos, o dinheiro público é muito bem investido, então nós estamos ainda equilibrados, a gente tinha uma reserva né, grande, a questão do IPTU à vista, que a gente recebeu, esse ano nós recebemos um pouco mais, né, por conta dos 10% de desconto, então esse recurso estava totalmente no caixa, né, porque a gente tem, normalmente você tem uma arrecadação maior no começo do exercício e depois, no segundo e terceiro quadrimestres, ele cai essa arrecadação por conta do IPTU e do IPVA que a gente recebe, né, nos primeiros 3 meses. Então, o município realmente tinha essa reserva e ele está ainda totalmente equilibrado. E a Marisa, ela voltou a nos enviar um e-mail, obrigado, Marisa Ieda Arioli, ela faz a pergunta, a senhora já respondeu, né, em uma outra questão sobre a questão dos comissionados, ela pergunta, vou ler exatamente a forma que ela pergunta, cargos comissionados não proporcionam uma despesa que pode ser eliminada? Esse mês, eu acho que essa pergunta né, a questão do chefe do Poder Executivo, né? Mas, por exemplo, esse mês, nós, os secretários, doamos 20% do nosso salário, né, na questão da pandemia, então o nosso salário já reduziu, apesar da gente receber um subsídio e ser colocado como agente político, a gente é um comissionado, então os nossos salários de todos os secretários e do prefeito já foi reduzido em 20%. É isso, Cássia. Obrigada, Vlad. O vereador Bozoc está aqui presente, ele quer fazer mais uma consideração. Eu acho que pode fazer pelo computador do Vlad, e aí, em seguida, a gente encerra. Mais uma vez, boa noite a todos. É mais uma como eu disse a respeito da dívida, o que a prefeitura tem a pagar, né? Dívida consolidada e resta a pagar, 30 milhões e meio. E o que ela tem a receber a dívida ativa, 89 milhões. Eu acho que não é o momento, de fato, da prefeitura estar buscando esses recursos. Eu acho que tem que esperar o momento certo. A gente sabe que a situação está difícil, né? Muita gente sem emprego e, sem dúvida, acaba também refletindo na parte pública, que a receita acaba diminuindo bastante também. Era só em relação à dívida ativa, quando eu quis dizer que a prefeitura tem mais a receber do que a pagar, né? E não é o momento de estar cobrando de fato. Agora, a pergunta que eu podia fazer é se as despesas com o pessoal agora do primeiro quadrimestre, janeiro, fevereiro, março e abril, foram todas empenhadas e liquidadas dentro do período, né? Exato. A gente sabe que é uma obrigação isso, mas às vezes a gente sabe também que em alguns lugares as pessoas podem usar desse expediente e deixar a despesa de abril, no caso, para lançar lá em maio, né? Empenhar no comecinho de maio, pagar até o 5º dia útil, né? E aí esses valores não entrariam nos dados do primeiro quadrimestre, né? Era só essa confirmação. As despesas foram empenhadas e liquidadas dentro do período. Muito obrigada, vereador. Então, eu passo agora para a secretária fazer essa resposta. E se já quiser emendar as considerações finais, a gente parte para o encerramento, então, da sessão. Vereador, acho que essa é uma pergunta importante. Nós empenhamos, liquidamos e pagamos todas as despesas de pessoal dentro do quadrimestre, mesmo porque hoje a gente paga a folha até o último dia útil do mês, né? Nós não pagamos mais até o 5º dia útil por determinação do senhor prefeito. Então, e contabilmente, ele é feito de maneira correta, empenhado, liquidado e foi pago.
Sim, sim, existem lugares, né, mas eu sou bem rigorosa, bem rígida na questão, contabilmente falando, né, eu trabalho há 30 anos, né, e sei o que é responder para o Tribunal de Contas, então a gente faz tudo realmente conforme determina a legislação. Então, secretária, então eu passo para a senhora fazer as considerações finais, e depois a gente abre se alguém quiser ainda fazer alguma outra consideração. Pois não, secretária. Mas vereador, você tem depois uma consideração final depois da secretária, por favor, tá bom? Pois não, secretária. Eu acho que nesse momento, né, da questão do Covid-19, da questão da pandemia, do município equilibrado, eu acho que isso não se resume somente à equipe financeira da prefeitura, eu acho que se resume a todas as equipes, eu acho que mesmo a gente investindo mais em saúde, a questão dos custos, falam-se muito da questão de comprar sem licitação, né, na questão dos insumos. Importante dizer que o departamento de compras do financeiro, juntamente com o departamento de compras da saúde, nós paralisamos tudo para a gente ficar atrás do menor preço. Nós conseguimos bons preços, porque o município está equilibrado, porque a gente tinha recurso em caixa, os insumos eram vendidos somente à vista, e isso nos permitiu ter uma situação hoje favorável diante dos demais municípios. Agradecer também a questão dos secretários que não são envolvidos, como Secretaria de Cultura, Secretaria de Esporte, Secretaria de Assistência Social, nós tivemos lives solidárias, nós tivemos ação solidária, nós arrecadamos muitos alimentos, a questão da população que contribuiu, realmente quem tem mais doa para quem não tem, então eu acho que está sendo um trabalho gratificante. Você vê realmente o envolvimento de toda a equipe, sem tirar nenhuma secretaria. Eu acho que, nesse momento, são coisas que a gente consegue realizar, porque o município está totalmente equilibrado, que nos emociona, como foi o primeiro dia, eu acho, da questão da marmita, que serviu para os alunos, quando a secretária me falou que tinham muitas famílias fazendo o nome do pai e olhando para cima o céu e agradecendo. A gente sabe a dificuldade, a gente sabe como é difícil a questão do alimento, a questão do filho pedir alguma coisa para você e você não ter para dar. Então, eu acho que nós estamos numa posição privilegiada, eu acho que é um trabalho em conjunto de todo o secretariado, assim, realmente o pessoal se desdobrou em todos os sentidos, né, inclusive agora até doando a questão de 20% do salário, realmente. Então, eu queria finalizar dizendo que é muito gratificante fazer parte de uma equipe tão unida e tão com o mesmo propósito, mediante a equipe que a gente tem realmente em Jaguariúna, e eu trabalho há 30 anos nessa área, e realmente a equipe aqui é a nota 10. Okay. Muito obrigada, secretária. Eu vou abrir agora, só para a gente saber, qual vereador gostaria de fazer uma consideração final, só para a gente dar uma dividida. Só ele? O vereador Bozó gostaria de falar mais uma vez? Vereador Silva, vereador Valtinho, não? Só o Silvio. Ele está desesperado que eu não passe a palavra para ele. Não, vereador. Sou eu agora? Vereador Silva, por favor. Sou eu mesmo? Pois não. Sou eu? Pode falar. Na verdade, eu vou fazer uma pergunta. Não seria uma pergunta, é uma questão, né, que está colocada nessa outra questão, que é o repasse que o governo federal vai fazer para as prefeituras. Talvez eu já estou assim, muito ligado na questão do futuro, né, mas acho que a gente tem que ter responsabilidade de pensar realmente para frente. Né? Por exemplo, tem uma questão, claro que todo ano tem a questão dos servidores, né, servidores que é reajuste e tal, e tem toda aquela jornada, né, para o servidor ter o reajuste, né, negociação e tal. Agora, para o ano que vem, eu não sei se passou despercebido, mas eu não vi nenhuma entidade ligada à questão do servidor colocar alguma posição em relação a isso, né, que é a questão de não ter reajuste no ano que vem.
Então, uma das condicionantes, né, para fazer esse repasse para os municípios é essa questão de não reajustar o salário dos servidores, né? Então, na verdade, é mais um recado aí para o sindicato de servidores, que tem essa questão que, não sei se vocês assistiram àquela fatídica reunião ministerial, né, que está colocada aí para a sociedade, mas o Guedes colocou de uma maneira até indelicada essa questão do servidor não ter o reajuste para o ano que vem. A gente já fique tranquilo que a gente já colocou a granada no bolso deles, né? Foi assim que o Guedes se referiu a essa questão de não ter o reajuste para o ano que vem. Então, é uma discussão complicada. Porque o servidor, o pessoal tem que estar ligado em relação a isso, né? Não é para ter reajuste nem esse ano, nem o ano que vem, que é condicionado essa questão do repasse para o município. Ok, vereador. Então, o formato nosso, nesse momento, já não caberia mais resposta. Mas a secretária gostaria de fazer umas considerações sobre essa colocação que você fez. Vereador, realmente, a lei do apoio financeiro aos municípios, que é a lei complementar 173, de 27 de maio, né, foi essa semana, o artigo 8º, ela proíbe, até 31 de dezembro de 2021, qualquer tipo de reajuste para o funcionalismo público. Então, ele fala assim, no inciso 1, proibido, afetados pela calamidade, na hipótese de que trata o artigo 65 da Lei Complementar 101, a União, Estados, Distrito Federal e municípios afetados pela calamidade pública decorrência da pandemia do Covid-19 ficam proibidos até 31 de dezembro de 2021 de conceder a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros do poder, criar cargo, emprego ou função, alterar estrutura de carreira que implique aumento de despesa, admitir ou contratar pessoal a qualquer título, ressalvadas as reposições de cargos de chefia, direção e assessoramento, que não acarrete aumento de despesa. Inclusive, ele fala até na questão da proibição de realizar concurso público, exceto para as reposições de vacância. Tá? Então, acho que é uma pergunta importante, acho que para não ficar dúvida, né? Então, o governo, ele falou o seguinte, eu vou apoiar os municípios, eu vou ajudar, mas vocês equilibrem suas despesas e vocês, né, não vão dar nenhum tipo de reajuste. Então, ele já está determinado na lei, não é nem questão de o prefeito ou o governador, ou que seja até o próprio presidente, se quiser dar um reajuste, ele está impedido por força dessa lei, e por força do apoio financeiro que os municípios irão receber. Importante a sua pergunta, vereador. Qualquer título. Não, mas o adicional já é direito adquirido. Obrigada, secretária. O vereador Valtinho, gostaria de fazer mais alguém depois? Se não, depois da palavra do vereador Valtinho, a gente vai encerrar. Pois não, Valtinho. Mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade, presidente da comissão. Eu gostaria de fazer um questionamento, mas nas considerações finais da secretária, se ela puder estar abordando o que eu vou falar. Nós estamos vendo que o governo federal está apoiando os municípios, tem apresentado propostas, dentre elas essa lei que foi citada agora, com apoio aos estados e municípios. E aí perfaz um valor de 6.400.000 para a cidade de Jaguariúna. Sabemos também do esforço, com o próprio erário, que o município vem despendendo com relação ao combate ao coronavírus em todas as suas frentes. Entretanto, secretária, eu não tenho visto a questão do Estado. O que o Estado necessariamente tem nos apresentado, tem mandado para o município para esse enfrentamento. Sabemos que, muitas vezes, a questão do Estado deveria ser mais próxima dos municípios, mas nem sempre é. Tivemos a oportunidade recentemente de um debate com o secretário Vignoli e colocamos para ele a importância do município ter essa liberdade e autonomia para poder agir durante a crise do coronavírus. Então, eu queria saber da secretária, nas considerações finais, qual é a participação, nesse momento, do Estado de São Paulo nesse sentido. E antes de encerrar a minha fala, e eu queria pedir vênia aqui à presidente da comissão, que os nobres vereadores que nos acompanham aqui, vereador Davi, vereador Silva, vereador Luiz Carlos e vereadora Cássia, caso
a resposta, secretária, não seja a que nós gostaríamos de ouvir da participação do Estado, que nós preparássemos aí pela Câmara Municipal, junto com os demais, uma moção para o nosso governador, alertando para esse problema dos municípios e falando para ele que o Estado deve ter uma participação mais efetiva nesse combate municipal ao coronavírus. E eu queria ouvir rapidamente a fala dos vereadores, se possível, que se manifestassem, se são favoráveis ou não à minha proposta aqui na audiência pública. Obrigado mais uma vez e uma boa noite. Obrigada, vereador. Vereador, aqui nós estamos com o vereador Luiz Carlos. Gostaria de falar sobre isso agora? Então, a gente gostaria de conversar sobre essa questão depois, vereador? Pode ser? Então, eu vou abrir para as considerações finalíssimas agora, secretária, e para a gente encerrar. Ok, realmente o governo federal, ele tem se mostrado mais favorável, né, aos municípios, ele tem ajudado mais com recursos específicos do Covid, com emendas parlamentares, né, ele liberou bastante emenda para o município, ela pode ser vinculada ao Covid ou não, mas na questão da saúde ela acaba ajudando muito. Até o momento, a parte estadual, estou falando de recurso financeiro, tá? Ele liberou, o governo estadual liberou 1.670.000 de emendas, ela pode ser direta, ela pode ser utilizada para o Covid ou não, não veio nenhum recurso ainda direto para o Covid, mas eu acho que na questão de, por exemplo, de respirador, de insumo, eu acho que amanhã tem audiência pública da saúde, eu acho importante fazer esse questionamento também para a secretária de saúde, porque eu estou falando na questão financeira, mas às vezes eles encaminharam bastante insumo, o respirador, ou ajudaram de uma outra maneira, que não financeiramente direto, né, mas ele acaba impactando também em ajuda para o município. Então, até o momento, vieram 1.670.000 de emendas parlamentares direcionada para a saúde. Ela pode ser para o Covid ou para outra ação em saúde. Mas eu acho que a secretária de saúde consegue falar melhor sobre elas. Eu queria agradecer no primeiro momento, né, a primeira audiência, né, remota, assim, que a gente fez, dizer que a Secretaria de Finanças está sempre aberta, né, aos vereadores, aos questionamentos, porque às vezes acaba que na audiência não tem, né, não lembra e depois surge algum questionamento, então a gente está sempre aberto. Foi uma experiência nova, mas acho que acabou dando certo, né, então eu acho que foi tudo bem. Desejar uma boa noite a todos e acho que a gente tem que permanecer bem unido realmente, o executivo e o legislativo, para a gente conseguir passar essa fase, né, que é difícil, mas nós vamos conseguir passar, sim, agora com a reabertura gradual dos serviços, eu acho que vai melhorar a questão econômica também do município. Boa noite a todos. Boa noite, secretária. Quero também agradecer muito a sua presença, a sua disponibilidade, agradecê-la por se colocar à disposição de quando a gente precisar, e concordo plenamente que é um momento de muita união, para a gente passar por essa fase difícil. Aí eu acho que a gente ainda não chegou no fim, né? Nós temos ainda muita luta pela frente. E dou por encerrada essa nossa conversa. Eu acho que ela foi muito esclarecedora e foi uma experiência nova, mas que parece ter funcionado. Teve esses defeitos, essa questão do som. Peço desculpa a todos e vamos tentar cada vez que a gente melhore esse sistema todo. Muito obrigada a todos.